Eu queria te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz: vocês não sabem que são santuários e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, diante do Senhor tudo que vai ser dito nesse lugar. Eu peço que o Senhor me direcione, que o Senhor me capacite, Senhor, e que seja uma palavra rema, Senhor, para todos nós, Senhor, que venha abençoar a Tua igreja, no nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra, eu acho que eu já, em outras vezes, já até falei sobre esse versículo, mas não como hoje, porque Deus tem me incomodado, porque muitos de nós temos profanado o santuário de Deus, e temos desagradado o Senhor, e o Senhor Deus, Ele zela pela sua morada. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis, que Deus, quando criou o mundo, criou os céus, a terra, as águas, criou o homem. Ele criou o homem do pó. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E naquele jardim, a palavra de Deus diz que Deus, no final da tarde, Ele se deleitava, Ele passeava, Ele andava, Ele estava lá, porque Ele é onipresente. Mas o homem pecou, Adão e Eva pecaram, e junto com o pecado vieram as consequências. E lá no livro de Êxodo a gente já vê Deus se revelando a Moisés no monte, e pedindo para ele, para construir um tabernáculo. E Moisés foi obediente. Da maneira como Deus pediu, aquele tabernáculo foi construído, com tudo que Deus direcionou para ser colocado. E o tabernáculo, um lugar sagrado, ao qual o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano lá dentro. E a palavra de Deus diz que quando a presença dele, a nuvem dele estava naquele lugar, não conseguia se ver mais nada, porque era impactante. E aí Deus mandou uma pessoa para cá, seu nome é chamado Jesus. Jesus veio porque Jesus é Deus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para pagar um preço por mim, por você, um preço alto, um preço de sangue, um preço de sofrimento, de chicotadas. Jesus, onde Ele passava, Ele alegrava, as pessoas queriam estar perto dele. Zaqueu subiu na árvore, Maria se prostrou aos pés de Jesus, porque Jesus, estar na presença de Jesus é uma maravilha, é uma delícia, é totalmente diferente. Só que Jesus, Ele não poderia estar em todos os lugares, infelizmente. E Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, como diz João 3,13. Mas antes de Jesus subir, Ele nos deixou uma promessa, que ia estar conosco o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele ia ficar, Ele ia habitar em nós, Ele ia nos consolar, Ele ia estar presente em todos, porque Deus está presente em todos os lugares, em todas as pessoas, o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que muitos não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, em nós. Não tem nem noção
não sabe a importância, o entendimento, a verdade, o relacionamento com Ele. E essa palavra, ela é profunda. Você pode anotar na tua anotação aí, o tema da mensagem. Você pode dizer para você mesmo: eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Deus, Ele habita em mim. Deus, Ele faz morada em mim. Eu sou. E as Escrituras, irmãos, como prova incontestável de que nós somos morada de Deus, ela nos afirma em vários versículos. A gente vê o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente vê Pedro falando que nós somos a morada de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Você não é de você mesmo, você é de Deus, você é o abrigo de Deus, você é o santuário de Deus. Se você observar um pouquinho antes, no versículo 18, ele está se referindo, irmãos, ele está falando assim, fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ele está dando exemplo de um pecado grave. Um pecado que a gente vê em frequência nos homens se contaminando, pecando com a pornografia, com a imoralidade, contaminando o templo sagrado do Senhor. Porque quando a pessoa ela olha uma pornografia, ela está contaminando a casa do Senhor, a morada dele. Ela está se sujando por completo. E este versículo, a gente entende que nós não somos deuses. Nós somos um corpo emprestado, irmãos, para que esse Espírito proveniente de Deus, ele possa habitar. Você não é nada. Você é uma morada do Espírito Santo, um templo dele, para que ele habite em você. Por isso que você tem que cuidar do seu corpo, preservar, zelar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não vem somente para visitar você. A palavra de Deus assim diz que ele vem para habitar. Habitar é diferente de visitar. Eu quando vou para um lugar, para a casa de uma pessoa, eu visito, eu fico um tempo, ou até tiro férias, mas eu não habito lá. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele está em nós. 2 Coríntios capítulo 6, eu vou citar muitos versículos para vocês entenderem a importância. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus com ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que acordo? Aqui já está falando de idolatria, irmãos. De idolatria que as pessoas entendem só como idolatria adorar santos, imagens. Só que idolatria é bem mais profundo do que isso. É você colocar qualquer coisa, pessoa, no lugar do Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E tem muitas pessoas que estão trocando pessoas, coisas, prazeres pela maravilhosa presença do Senhor. Uma troca, irmãos, uma troca perdedora. Porque não há acordo entre o que é santo e o que é profano. Deus quer um santuário, quer uma habitação limpa, pura. Como eu vou me contaminar?
Eu vou me sujar. Aqui no versículo 14 de 2 Coríntios, a palavra de Deus diz assim, ó, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Muitas pessoas envolvidas com pessoas que não adoram o teu Deus. Pessoas sócias de homens que adoram outros deuses, adoram dinheiro, adoram Baal, adoram o que não vem do Senhor. Não se associe, irmãos, na tua vida. Se você crê num Deus Salvador, poderoso, soberano, único, e você segue Ele, você não pode se associar com quem não segue. E quando a gente fala de sociedade, é em todos os sentidos, desde o casamento, em julgo desigual, até a sociedade no negócio, no dia a dia, nas amizades. Eu não posso me misturar com pessoas que não caminham e não têm uma noção e não vivem o que eu vivo. Eu não estou dizendo para ninguém aqui fechar as portas para as pessoas. A gente tem que amar todos. Amar é uma coisa, amar as pessoas é uma coisa. Agora você conviver, fazer parte do dia a dia é outra. Eu estou me referindo a isso, fazer parte do dia a dia. Você tem que escolher com quem você está. Porque muitos estão sendo enganados e levados por influências. Então não tem acordo. Nós somos um povo eleito, uma nação santa, pura. E a gente tem que andar com pessoas que falam a nossa língua, que seguem quem a gente segue. Então, muitos estão se contaminando porque não têm observado esses parâmetros. E a sua vida tem desandado. A pessoa anda contaminada. O templo do Espírito Santo está contaminado. Irmãos, não há negociação para isso. Entenda, não há negociação para isso. Você não tem como trocar as coisas de Deus por impurezas. Porque Deus, Ele quer habitar no templo limpo, no templo puro. É isso que Ele quer. Na nova aliança, na antiga aliança, como eu falei, na época de Moisés, a maior profanação, irmãos, era colocar deuses no templo de Deus, que na época era o templo de Salomão. Eu falei do tabernáculo e até não falei do templo de Salomão. Tudo que Salomão colocou naquele templo foi Deus que direcionou e escolheu. Foi construído porque Deus orientou Salomão. E naquela época as pessoas queriam levar ídolos para aquele lugar, para contaminar. Mas na nova aliança, hoje, nós passamos, você passou a ser o santo dos santos de Deus. Porque Jesus veio, Ele pagou um preço, Ele nos deixou o Espírito Santo para habitar em nós. E nós passamos a ser essa morada. É um entendimento, irmãos. É um privilégio para nós. Naquela época, antes de Jesus, não existia. Jesus veio para você ser a morada do Senhor. Ele veio para isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, ó, temos Jesus como pedra angular. E aí no 21 diz assim, ó, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Aí no versículo 22 completa, nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quando você busca Jesus, quando você aceita Ele e quando você vive verdadeiramente como uma pessoa que teme o Senhor, você é morada de Deus. Você é santuário do Senhor. Pedro também fala, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro diz assim, ó, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Você está sendo edificado para ser santo
sacerdócio puro, santo, para agradar o Senhor. Pedro, ele fala de Cristo, no versículo 4 aqui, antes, ele fala que Cristo, ele foi a pedra viva, ele é a pedra viva que foi reprovada pelos homens. Os homens rejeitaram a pedra viva que veio para nos salvar. Por quê? Porque Jesus, ele foi rejeitado. E ele veio para nos salvar. E Cristo, ele é chamado de pedra, porque Cristo, ele é um fundamento, ele é um alicerce à nossa fé. Ele é a base de tudo. Jesus, ele é a base do nosso sustento. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz. É Ele que nos leva para os caminhos corretos. Jesus, ele é o nosso guia, nosso cão guia, nosso direcionamento. Você já viu um cego andando com aquele cachorro? Quem direciona ele, o cachorro leva ele e vai. Jesus, ele nos guia, porque muitos de nós estamos cegos. Quando a gente começa a seguir Jesus, abre os olhos, ele vai nos guiar pelo caminho correto. Amém? Jesus, ele nos leva para a salvação. É você ter uma intimidade, é você buscar ter essa intimidade. Ele é um fundamento para nós. Nosso coração tem que estar cheio dele, da presença, porque ele é um fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, fala sobre alicerce, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, somente Jesus, somente Ele. Não tem troca, não tem substituto, não tem outro alicerce. O nosso suporte é Jesus Cristo, é o Senhor. Sempre, sempre. Então, ele fala mais adiante que ele trata os cristãos, nós como pedras vivas, e nós somos edificados como casa espiritual, como eu disse, sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. A conversão e a fé em Cristo, ela deve ser acompanhada, irmãos, de uma vida santificada. Tem muitos que aceitam Jesus por emoção, por indução, para acompanhar alguém. Quando você verdadeiramente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a tua vida, ela é transformada. Você tem uma vida diferente, você vive algo diferente. É outro patamar. Então a gente vê muito, porque o que importa é você viver uma vida com Jesus, diária, íntima. Ele habitando em você, o Espírito dele habitando em você. Não adianta você aceitar somente de emoção. Como aqui eu já relatei várias vezes, a gente repete muito lá em Mateus capítulo 7, versículos 21, 22, 23. Jesus, ele vai falar que não conhece para muita gente. Muitas pessoas estão achando que estão salvas, mas não estão. Estão sendo enganadas. Eu peço ao Senhor que me abra os olhos. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho buscado, tenho caminhado, tenho errado, mas o caminho é estreito. Já imaginou, irmãos, você passar sua vida fazendo muitas coisas que você acha que está agradando o Senhor, que você acha que está fazendo o correto, e quando chega lá, Ele olha para você e fala que não te conhece? É porque Ele não vai conhecer. Ele não vai conhecer quem não zela pelo templo dele. Ele não vai conhecer quem suja, quem profana o Espírito, o corpo, o habitar do Espírito Santo dele. Ele não vai conhecer. Essas pessoas que se dizem que conhecem Ele, que vivem com Ele, mas são hipócritas, essas pessoas não vão ser conhecidas por Ele. Porque, irmãos, é bem estreito, é um pente fino. Essa palavra é uma palavra forte para todo mundo aqui. Nós temos que andar na linha, caminhar corretamente, porque não sabemos o que vai acontecer. Temos que tratar nosso coração, aprender a amar as pessoas, mesmo que a gente erre, mas temos que amar,
porque foi o que Jesus mandou a gente fazer. Então vamos tomar cuidado, para a gente não viver um engano dentro da igreja, viver uma vida que acha que é uma coisa, mas essa vida não é. E a igreja é lugar de gente doente, irmãos. Eu falo isso para todos nós. Aqui está todo mundo em tratamento. Aqui é um hospital para mim e para vocês. Tem muita gente na UTI aqui dentro. Tem muita gente quase morrendo. Como tem doentes mais leves. Mas todo mundo tem um pouco de problema. O importante, sabe o que é? É que a gente busque esse tratamento. A gente busque limpar esse templo, para que o Espírito constantemente esteja aqui, habitando. Então, essa conversão deve ser acompanhada de uma vida santificada, pois a gente vai estar estabelecendo o fundamento que é Jesus. Mas há um agente, como eu venho falando, esse agente que a gente vem falando que, para que Deus habite entre os homens, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa natureza, eu vi até a pastora Andréa orando aqui antes e falando da natureza do homem. Nós temos a natureza imunda, corrupta, é uma natureza ruim. Todo mundo aqui, pecadora, e seria impossível Deus habitar nesse corpo, pelas suas próprias condições, pelas suas obras ou vontade. Tem gente que tem uma natureza complicada, não tem o Espírito Santo, mas tem obras, acredita que pelas obras estão salvas. A fé, ter obras e não ter fé não adianta nada, irmãos. Cristo, ele veio como um cordeiro que tira o seu pecado, tira o meu pecado. E ele deixou esse Espírito Santo para habitar nesse templo que a gente tem falado, o Consolador. E somente por meio dele a gente vai caminhar. E a gente vê vários textos na Bíblia que confirmam a presença do Espírito Santo habitando em nós. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: e porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente a minha lei. Deus, ele era a promessa dele nos colocar o Espírito Santo. Mas a ordem era a gente obedecer, agir conforme a lei dele, a ordem dele. Então, o Espírito Santo, ele está habitando em nós, mas ele quer que a gente ande conforme a lei de Deus. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão é fundamental. Como eu falei antes, é fundamental para a salvação. É fundamental para que a gente caminhe e seja salvo. Mas qual o destino daquelas pessoas que destrói o templo de Deus? Aí aqui no versículo 17 está falando da destruição desse templo. O que acontece com a pessoa que destrói? Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Deus vai destruir quem destrói o seu santuário. Olha que palavra, ele vai destruir. Por isso que tem pessoas que estão brincando de ser crente, fazendo coisas erradas de propósito, errando de propósito, estão com a vida, me perdoe, esbagaçada, acabada, dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, frequentando os cultos, às vezes até cuidando de gente, mas fazendo um monte de coisas erradas, e a vida destruída. Por quê, pastor? Eu sou uma pessoa que eu frequento a igreja, eu estou lá todo domingo, eu estou orando, só que está roubando, está matando, está se prostituindo, está adulterando, está fazendo coisas erradas, está enganando o próximo, está fazendo negócios e passando pessoas para trás. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus destrói. Ele vai destruir, Ele vai permitir
que a tua vida seja, um inferno, porque você não está obedecendo. Você está profanando a moradia dele, onde ele habita. Então, essas pessoas que estão fazendo coisas erradas, têm conhecimento da palavra, da verdade, conheceram a beleza de uma conversão, estão no mundo, estão errando, estão sofrendo. Aí tem tudo a ver com a palavra de Mateus, porque Jesus vai dizer que não os conhece. Palavra para crente. Essa palavra de Jesus lá que não conhece, não é para o ímpio, porque o ímpio já está condenado. É para o crente que está dentro da igreja, ou que está desviado, que está fora e não sabe o que está fazendo. Infelizmente tem muitas pessoas. Eu conheço uma pessoa que, criada dentro do evangelho, tem um histórico, o pai, o avô, o bisavô, dentro da igreja, e a pessoa simplesmente se apostatou. Não quer seguir o Senhor. Irmãos, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então nós temos que entender. O fundamento dessa palavra é você entender. Quando Deus fala que vai destruir, Ele não quer destruir. Ele não quer. Ele quer que você se alerte. Ele quer que você entenda, enxergue, olhe para frente, se aprume. Não viva um evangelho de dizer que é crente para dizer isso, aquilo. Viva na verdade. É Deus e você. Deus te conhece. Você pode enganar um pastor, enganar todo mundo da tua família, mas você não engana Deus. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque as pessoas acham que é muito tempo que você passa aqui nesse mundo. E muitos estão indo para o inferno porque não tem vigiado. Porque o inimigo, quando ele tem uma oportunidade, ele vem para destruir mesmo, para matar, para roubar, para dilacerar. Eu estava conversando com o irmão antes do culto e falei sobre isso. E o irmão falando para mim assim: pastor, quando acontecem essas coisas, uma coisa assim que é um pecado, aí na mesma hora vem em mim aquela palavra que se eu for, eu vou morrer. Quem está falando com esse irmão é o Espírito Santo, que está alertando ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Ele sabe por quê? Porque entendeu o que ele quer dizer para nós. Então nós temos que entender isso aí. Precisamos entender. Então, essa destruição de Deus, ela é para aquelas pessoas que destruírem seus corpos com impurezas, com pecados. O que seria destruir os corpos, irmãos? A gente tem que lembrar que antes nós somos um corpo, e quando eu destruo o meu templo, acabo afetando todo o corpo, como eu falei antes. Estou lendo aqui uma coisa que eu falei. Então, é o que eu disse: quando alguém chamado cristão se envolve com profanação, contendas, mentiras, participa de imoralidade, promove mundanismo, essa pessoa está destruindo o templo de Deus. Fofoca, falta de perdão. Como tem crente que não perdoa dentro da igreja, ouvindo a palavra diariamente, todo domingo vem e tem ódio de outro. Você tem que abrir o olho dentro da igreja, irmãos, sem perdoar, porque a pessoa que não perdoa não ama, não está seguindo. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Jesus diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o que Jesus está dizendo. Para quem é pecador, vai ser lançado nas trevas. Não tem jeito, irmãos. Muitos não acreditam em uma condenação. Muitas pessoas. Tem pessoas que vêm para a igreja e para ela tanto faz, não acredita. E a gente vê por aí muitas seitas ensinando que o inferno é uma utopia, é uma imaginação. Não existe o inferno.
que Deus, em sua bondade, não permite que um ser humano sofra por toda a eternidade. Irmãos, eles tratam isso para que os homens tenham um incentivo a serem melhores e não praticar obras más, mas não ensinam que o caminho é buscar o Senhor, é seguir Jesus. Se o inferno, irmãos, é real ou não, só quando a gente partir deste corpo e desta terra a gente vai saber. Mas eu não quero arriscar, irmãos, que as palavras de Jesus sejam mentirosas acerca do sofrimento que vem pela frente. Vem muita coisa para quem não obedece ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer um que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, será réu de juízo, estará sujeito a julgamento. E qualquer um que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. E qualquer um que possa lhe dizer louco, será réu do fogo do inferno. Correrá o risco de ir para o inferno. Jesus está dizendo isso. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, o que faz cair em pecado, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é para quem profana o templo do Senhor. Essa palavra é para quem se engana. Essa palavra de Jesus é para quem vive uma mentira na sua vida. Então é tempo da gente se levantar como cristãos, viver o verdadeiro evangelho. Lucas capítulo 16, versículo 24, versículo 22 a 24. A palavra de Deus diz assim, fala do rico e de Lázaro. Lázaro era pobre e ele ansiava comer pelo menos as migalhas de pão que caíssem da mesa do rico. Aí aconteceu que o mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E foi dito para ele: durante a sua vida você recebeu muitas coisas boas, e Lázaro coisas más. Há um grande abismo entre este lado e esse outro lado. Irmãos, sabe o que acontece muito? Muitas pessoas leem ou escutam o que está escrito na Bíblia e dizem que creem em Jesus e dizem que seguem Ele, mas quando lê versículos como estes, essas pessoas, elas parecem que não se importam, não acreditam. Irmãos, vai ter um abismo que ninguém passa de um lado para o outro. O rico queria ir para onde Lázaro estava. Aqui ele colheu os prazeres dessa vida, andava de costas para o Senhor, não dava importância para o que Deus tinha para nós aqui. Depois não tem mais jeito. Então, para você que está aqui, essa palavra é que você se alerte. Você é santuário de Deus, você é templo do Espírito Santo dele. Você tem que zelar pela tua conduta como crente. Você precisa andar na linha. Escuta o que eu estou te falando. Deus está me usando para te dizer isso aqui. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, como eu já falei antes. Eu estou aqui para te exortar a entender. Enxerga, irmão. Sai dessa tua vida de pecado. Sai dessa tua vida de escravo. Sai dessa tua vida de imundície. Limpa a casa
do Espírito Santo, porque Ele habita, e quanto mais limpa, mais Ele vai te usar, mais Ele vai te usar, mais Ele vai te conduzir. E eu não estou dizendo que você não vai passar por sofrimentos, porque o próprio Jesus disse que a gente ia passar. Mas quando a gente está com a casa limpa, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente suporta, a gente tem uma vida feliz. E é o que importa. Não tem felicidade, irmãos, maior do que você ter uma vida tranquila. Independente dos problemas que vem mesmo, tem. Mas você tem uma vida tranquila. É bom demais. É bom demais. É bom demais você estar aqui domingo. Aí amanhã aparece, tem um problema. Resolve ou não resolve. Mas você confia no Senhor. Você está limpo por dentro. Então essa palavra é para você fazer uma faxina na casa de Deus. Limpar. Nós estamos aqui te exortando a tomar postura. Se você está fazendo coisas erradas, mude hoje. Não é amanhã, nem ontem, é agora. Tome uma posição. Eu não vou mais errar. Eu te falo que quando a gente toma uma posição com Deus, um compromisso, e a gente luta, aquilo que a gente está errando, o Espírito Santo, Ele vai ajudar a consertar. Amém? Então vamos obedecer, vamos ouvir, porque Deus, Ele quer verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus. Amém? Para um tempo diferente. A gente tem que viver o sobrenatural dele aqui na terra, o que Ele nos ofereceu, o que a gente tem, e caminhar em paz. Amém? Eu estou falando isso, irmãos, não é para você amanhã ver o irmão que está aqui, que está se levantando, ele erra, para você olhar para ele e apontar o dedo, não. Depois de um tropeço vem o levantar. Então eu estou dizendo isso para você olhar para ti e você ajudar o teu irmão. Amém? Vamos caminhar juntos como igreja, em unidade, viver como Cristo nos mandou. Somos um só povo. Amém? Temos que se abraçar mesmo, caminhar, e um ajudar o outro. É para isso que serve a igreja. Amém? Então, vamos ficar de pé. Que você entenda, que você não destrua, que você não suje o santuário do Senhor. Deus, Ele não quer te destruir, porque Deus te ama. Amém? No nome de Jesus. Que palavra linda. Que palavra chocante. Sabe por quê? Porque quando você é templo do Espírito Santo, você não manda mais em você. O seu corpo é santo. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente tem visto nesse tempo são pessoas que não têm compromisso com o seu corpo. De todos os jeitos, aquilo que Deus te deu hoje para se movimentar nessa terra, ela precisa ser cuidada. Então você é o templo do Senhor nessa terra. Você não tem direito de manchar. Você não tem direito de escolher algo. Uma coisa que eu não sei se vocês observaram no começo do culto que eu falei, que a minha vontade hoje era de estar sentada, só chorando, passando por lutas. Mas eu sei que eu não tenho como parar a obra que Deus começou na minha vida. Porque eu sou templo do Espírito. E quando o Espírito habita dentro de nós, Ele nos conduz à santidade. E agora eu quero dar uma palavra contrária não, mas olhando para o outro lado. Se você está manchando esse templo, esse corpo que Deus te deu, com idolatria, com sexo fora da aliança, com adultério, com mentira, se você está manchando esse templo, talvez você esteja vivendo um engano. Talvez você esteja vivendo um engano. Porque muitas pessoas dizem para mim assim: pastora, mas Deus habita dentro de mim. Habita dentro de você? Seus olhos são puros? Sua boca é pura? Sua mão é pura? Como é que você está? Como é que Deus está vendo você? Como Deus está vendo você? Sabe por quê, irmãos? Olha, uma coisa que eu não consigo entender.
A igreja de Jesus está preocupada com o que o irmão vai ver. Só que eu quero te dizer algo. Irmão nenhum irmão te lançará nem no inferno e nem no céu. Mas os olhos daquele que tudo vê está sobre a sua vida, sua casa, sobre seus filhos, sobre tudo que você faz. Ele sim tem o poder de te salvar ou de te condenar. A Bíblia diz que a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Como está você diante de Deus? Não adianta, irmãos, pecado que não foram confessados ainda precisam ser levados à cruz. A cruz é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos adorar com uma canção. E eu gostaria de ver você falando com o Senhor. Se essa mensagem falou contigo, apresente o teu corpo. Peça a Deus santidade. Peça a Deus para te livrar. Eu decidi, irmãos. Não que eu esteja em pecado, porque quando eu utilizo o celular, eu utilizo para a glória de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Mas tem uma coisa que está agredindo a minha família. E hoje eu pensei à tarde, eu vou diminuir meu ritmo no WhatsApp. Quem quiser falar comigo, ligue. Eu não vou ficar empendurada no WhatsApp 24 horas, porque eu tenho feito isso. É muita gente me procurando, é muita gente falando comigo. Mas eu decidi, isso tem agredido o meu marido e os meus filhos. Sabe, às vezes você não está em pecado, mas você está fazendo algo que está trazendo, não está trazendo comunhão entre o casamento. Seu casamento está bem, irmão? Seu relacionamento com seus filhos está bem? Tem algum filho que você deixou de falar? Que você tem problemas, sendo que você é pai? Você que tem que dar exemplo? Irmãos, é grave. A igreja de Jesus está suja, sabe por quê? Porque diz que ama a Deus, mas não age como alguém que ama a Deus. Esposas que falam que amam Deus, mas o próprio marido não vê Deus dentro dela. Pastores que dizem que amam a Deus, mas a vida está contaminada, o templo está contaminado. Você, irmão, olha para a sua vida. Olha para dentro de você. Tem algo que precisa ser levado para a cruz? Tem algo que você não confessou ainda? Tem algo que está te matando? Você tem algum sentimento de culpa por alguma coisa que você fez no passado? Limpe o templo do Espírito, confesse. Deixa a unção de Deus cair sobre a sua vida. Deixa a unção de Deus multiplicar a bênção sobre você. Porque você nasceu para ser templo do Espírito Santo de Deus. Fecha seus olhos, amados. Orem agora. Orem por você. Orem por você, para que Deus venha limpar essa casa. Pai, em nome de Jesus, nós somos o teu templo, Jesus. Nós queremos ver a tua glória. Senhor, hoje o Senhor me disse que nós levantamos os muros e estamos vivendo um tempo onde a tua cidade, o Senhor tem protegido a tua igreja. Mas Deus, nós também podemos observar pessoas fora desses muros de proteção. E queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja retirando os pés dos irmãos que estão fora desses muros, Senhor, trazendo para dentro da cidade fortificada. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa família, Deus, a nossa família é templo do Espírito Santo. Aonde tem um familiar que está longe do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir até ele agora e puxar para dentro da cidade fortalecida. Senhor, Tu és o nosso Deus. Oh Deus, obrigado porque podemos confiar que o Senhor habita em nós. Meu Deus, tira todo medo, toda dúvida da nossa mente. Nos faz pessoas confiantes. Nos faz sentir a Tua presença dentro de nós. Meu Deus, nos para quando tiver que parar. E Senhor, nos coloca diante de Ti quando tivermos que andar. Porque sabemos que Tu, como um bom Pai, Tu cuida dos Teus filhos. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Senhor, nós queremos sair desse lugar convictos
convictos, Jesus, que nós somos templo do Teu Espírito e que o Senhor habita dentro de nós. Nos ajuda a guardar o nosso corpo. Nos ajuda a dizer não para o pecado. Não para o pecado. Não para o pecado. Senhor, nos ajuda a ter uma vida de renúncia. Senhor, nós queremos renunciar ao mundo. Nós queremos renunciar às obras do mundo. Nós queremos renunciar à mentira. Nós queremos viver, Senhor, a verdade. E a verdade na nossa vida seja somente um. Nós entregamos a nossa vida a Ti, como o único Senhor e o único Salvador, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor seja nosso único Senhor e Salvador. Aleluia.